Muitas são as tentativas para se explicar essa pergunta, e a maioria delas só trazem angústia e tristeza e ainda mais dúvidas. Olá! Eu sou a Cid. E eu sou a Amanda. E você já se perguntou o que acontece a uma pessoa depois que ela morre? Muitas são as tentativas para responder essa pergunta, e a maioria delas só trazem mais angústia, mais tristezas e ainda mais dúvidas. Algumas pessoas acreditam que a pessoa após a morte dela, ela vai para o céu ou vai para o inferno, e outras ainda acreditam que ela vai encarnar sucessivamente em outros seres. Mas o que será que a Bíblia diz sobre isso? Para termos essa resposta segura, nós vamos ver o que diz a Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre a morte. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre a criação do homem, como o homem foi formado, que ele foi formado de maneira diferente de todos os outros seres e coisas que existem no mundo, onde Deus falou e tudo se fez. E o homem, ele foi formado do pó da terra. Deus pegou o barro, moldou o barro e soprou nas narinas. Então, pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente. E como a Bíblia se refere à alma? Em Ezequiel, Gênesis e Deuteronômio, a Bíblia nos diz que todas as almas são minhas, portanto, alma é igual a ser vivente. Então, o que acontece com a pessoa quando ela morre? Em Gênesis 3,19 nos diz que o corpo volta para o pó, de onde ele foi formado. O ar ou fôlego de vida nós encontramos em Eclesiastes 12, volta para Deus. Mas e a memória da pessoa? O que acontece com ela? A Bíblia também nos dá essa resposta. Ela diz que a memória jaz no esquecimento. Então ele já não tem mais lembrança do que aconteceu aqui na Terra. E para onde vai a pessoa após a morte? Para o céu, para o inferno, flutuar no espaço? A Bíblia nos responde em Jó que ela vai para a sepultura. E o que acontece com a pessoa após a morte? Ela tem memória de alguma coisa? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Não, ela não tem memória. Já disse anteriormente, em Eclesiastes 9,5 nós temos essa informação de que a memória jaz no esquecimento. A pessoa já não tem mais lembrança de quem ela conheceu, de alguém que ela gostou, de pai, de mãe, não lembra mais de nada. E outra coisa muito importante é que não é possível conversar com essa pessoa que já morreu. Ela não pode voltar da sepultura e falar com as pessoas que estão vivas. Quando isso acontece, é Satanás fazendo uso dessas manifestações para afastar as pessoas do pensamento e da certeza de que nós só temos oportunidade de salvação enquanto nós estamos vivos. E isso é interessante porque nós vamos encontrar na Bíblia lá em 2 Coríntios 11, versículo 13. Tem dúvida? Procura na sua Bíblia. E quem unicamente possui a imortalidade? A Bíblia nos responde também em 2 Timóteo. Quem possui imortalidade é somente Deus. Nós temos na Bíblia que teve homens que viveram muito tempo, por exemplo, Matusalém, mais de 900 anos, mas hoje em dia não acontece mais, e a Bíblia fala que somente Deus possui a imortalidade, nem Satanás terá imortalidade. Sob que condições o ser humano teria imortalidade? A condição era eles não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de nos alimentar da árvore da vida, enquanto não existia o pecado, nós seríamos imortais. Mas Deus é tão misericordioso que assim que o homem pecou, ele protegeu a árvore para que o pecado não fosse perpétuo. Que bênção! Sim. Tá colando? Não. Tá, vou perguntar pra você. Calma. Mas o pecado é bom, o que é de mal no pecado? Então me diga, papi, qual que é o problema do pecado? Há caminhos que parecem corretos para o homem, mas no final é um caminho de morte. E o pecado, ele trouxe a morte a todos os homens, porque a Bíblia nos diz que assim como o pecado passou a todos os homens, também a morte, porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha a vida eterna aí.
E City, você sabe como que Jesus considera a morte? Onde está escrito isso na Bíblia? Jesus considera a morte como um sono. Está escrito em João 11, de 11 a 14. E até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? Os mortos em Cristo permanecerão na sepultura até a volta de Jesus. Até o soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos para o encontro com o Senhor nos ares. Amém. Está escrito em Tessalonicenses. E qual será a recompensa dos que participarem da primeira trombeta? Da primeira ressurreição, Claro. que será na primeira trombeta. Haverão 2 ressurreições. Quem levantar na primeira vai receber a imortalidade num abrir e fechar de olhos. E quem vai ficar para a segunda? A morte eterna. A morte eterna. Recapitulando, Deus fez o homem Do pó, da terra e soprou nas o narinas fôlego. de vida. A morte É um estado. de inconsciência. Jesus, A considerou um sono. Quando a pessoa, morre, a mente, se apaga. O corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta. para Deus. Os mortos Justos ficarão na sepultura. até a volta de Jesus. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like no vídeo. Compartilha, ativa o sininho Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. e nos ajude. A levar essa mensagem até os confins da terra. Até mais. Até o próximo vídeo. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar. Vai.